Sejam bem-vindos ao 12º episódio do Papo de Obra Podcast. Está muito feliz de estar aqui hoje, está friozinho, já indo embora, friozinho. Mas a alegria de estar aqui com vocês gravando mais esse episódio, desse espaço que nós temos a oportunidade aqui de mergulhar, de aprofundar no mundo da construção civil. E ao longo desses 11 episódios, né, 12 com esse de hoje, que será muito especial, nós temos conhecido a história dos profissionais, a gente tem batido muito papo sobre obras, sobre arquitetura, sobre o ramo imobiliário, sobre vida, sobre família. Então, as conversas têm rendido muito aprendizado e eu convido você a assistir esse episódio aí na íntegra e curtir de perto. Beleza? Hoje nós estamos aqui com o Lávio e com a Catiane, que são os proprietários da VM Marmoraria. Bom, os convidados que a gente traz aqui são convidados que a gente não faz... Vamos ver quem que a gente vai chamar. Não. A gente que já faz parte da nossa história, então para mim é uma alegria receber vocês aqui mesmo, né, por aquilo que a gente já construiu aí de respeito profissional, de parceria, na minha casa, em nossas obras, então para mim é uma honra. A VM Marmoraria faz parte do Constru Clube MT, então é uma das empresas que estão nesse grupo seleto de empresas que entregam excelência e que o Grupo Morada e eu, Danilo, assinam embaixo. Então, galera, sejam bem-vindos. Obrigado. Satisfação, muito obrigada pelo convite. Que legal, que bom que vocês vieram. Você convidou uma vez, eles já vieram? Ou você precisou insistir? Porque a Lana, quando você fala não, ela é tipo assim, né? Não, mas ela é assim mesmo, eu também insisto comigo e funciona. E aí, vamos dar uma hora dá certo. Gente, se apresentem aí, começar com as damas. Catiane de Paula Quintana, formada em gestão financeira e hoje está lá junto com o Olavo na VM Marmoraria. Se apresenta um pouquinho. Eu sou a Catiane, sou esposa do Eulávio, mãe do Vinícius e da Mariana e sócia proprietária da VM Marmoraria. Vinícius e Mariana, que idade tem essa gurizada? Vinícius tem 16 anos e a Mariana tem 6. 16 e 6, cara. Que legal. Olavo, fala aí, quem é você, meu amigo? Eulávio de Souza Gomes, casado com a Catiane, sócio proprietário da VM Marmoraria, pai do Vinícius e da Mariana. Há quanto tempo vocês estão com a VM, amigo? Fala aí pra mim. Já são 6 anos já. 6 anos. Sempre aqui em Tangará ou essa ideia, vocês vieram de fora? Conta um pouquinho dessa história pra nós aí. A VM Marmoraria nasceu aqui em Tangará da Serra. Uhum. Eu, há 6 anos atrás, resolvi ter minha própria empresa e falei, chegou a hora, né? 6 anos foi ali perto da pandemia, né? 2019. Foi 2019, a pandemia veio o quê? 2020? Isso, foi assim, Foi acho que 2 anos que a gente estava trabalhando já, a marmoraria já estava funcionando, veio a pandemia. Então, assim, foi um pouco preocupante, mas graças a Deus deu tudo certo. Desafiador, né, no início sim. ali. Porque, assim, era uma coisa que... Ter uma empresa tem as dificuldades, né? Então, assim, a gente estava começando, 2 anos, vamos falar, 2 anos de empresa, é pouco tempo, né? E logo veio uma pandemia, uma coisa que a gente nunca passou na vida, né? Sim. Então, foi bem preocupante. Mas, graças a Deus, tiramos de letra, passamos, estamos aí sobrevivendo até hoje. Legal. Para você que está em casa, que está acompanhando com a gente esse programa, o que acontece? Uma empresa como a VM, que trabalha com acabamento, que está dentro ali da construção civil, que tem uma história, é muito legal quando eu tenho percebido isso aqui, a gente tem colhido os frutos disso, de conhecer a história. Por quê? Porque a história, ela mostra toda a parte de início, medo, os erros, os acertos. Então, a gente tem percebido isso em todos os profissionais. Então, por trás de um atendimento lá que você me dá, uma pedra que a gente escolhe, uma entrega de serviço, existe uma história, existe um porquê, existe um início. Isso é muito legal para poder inspirar as pessoas. Eu digo inspirar no sentido de que, assim, a gente não sabe, a internet ela nos possibilita que esse vídeo, algum corte, alguma coisa que a gente vai falar aqui, chegue sei lá onde, sei lá quando, né? E isso é muito legal porque vai inspirar pessoas que de repente hoje trabalham no seu segmento, em outro canto, ou por aqui, ou que querem empreender no ramo da construção civil. Todos nós estamos no ramo da construção civil.
que eu digo e não canso de repetir que é o ramo mais promissor que existe no planeta, mais desafiador também. Mas, assim, são inúmeras possibilidades, são inúmeros subsegmentos que existem dentro da construção civil. Então, com certeza, assim, ver a história deles, ver o que eles construíram e estão construindo. E hoje, repito, ser uma empresa referência, por quê referência? Porque hoje atende às nossas obras, nós temos clientes que assinam embaixo, que indicam isso ali para mim. Nós temos no Grupo Morada um nível de exigência, vamos dizer assim, para aqueles profissionais que trabalham conosco, e hoje vocês estão nas nossas obras. Então, vamos aprender um pouquinho e curtir essa história, porque toda história tem um começo. E vai ser legal ouvir ela. Então, assim, ó, vocês vieram de Lucas. Lá você já trabalhava com isso? Sim, eu era funcionário. Você era funcionário de uma empresa. Ó, que legal. Isso aí também é muito comum, né? Eu também um dia fui funcionário no ramo imobiliário e de repente você fala, rapaz, por que eu não... Né? Eu Patrão, já sei fazer tudo. patrão, vou concorrer com você, porque isso é natural. Pode acontecer que algum funcionário de vocês uma hora faça isso. Sim. Isso é natural. Como que foi esse despertar, assim, de falar assim... Chegar em casa e falar, amor, bora... De quem que foi a ideia? Eu já tinha tentado algumas vezes lá em Lucas, 2 vezes, no ramo de marmoraria, ter minha própria empresa, né? Certo. Tentei 2 vezes e acabou não dando certo. Continuei trabalhando lá na empresa. Também é uma coisa interessante também. Eu tentei sair do ramo de marmoraria. Eu fui para ramo de marmitaria, restaurante. Também peitei uma cachaçaria, né? Uma coisa que às vezes a pessoa não... Tudo a ver, pô. Tudo a ver, bem cachaçaria, fora mesmo, marmoraria. né? Da construção civil. Então, assim, eu tentei também, né? Sair outro ramo, mas acabei voltando para a marmoraria, né? A gente... eu tinha necessidade daquele ganho para se manter, porque Lucas do Rio Verde não é uma... o custo para se viver lá não é baixo, O custo né? de vida lá é mais alto que aqui? Então, né? é mais alto. Então, assim, a gente tinha um custo lá e eu tinha que ter esse valor em mão, senão a gente não ia sobreviver, né? Bem. Então, eu acabei voltando. Isso Aí, tudo lá em Lucas mesmo? Isso, lá em Lucas do Rio Verde. A gente passou muito... Eu passei mais tempo lá do que a Catiane, né? Que eu fui primeiro, né? Fiquei lá bastante tempo. Então, aí a Catiane ficou 8 anos... 8, 9 anos. Não, mas vem cá, calma. Vocês se conheceram lá? Não, se conhecemos aqui em Tangará. Nós somos de Tangará. Nós somos de Tangará. A história começa assim. Eu tô perdido, calma. Calma que eu É uma história longa. Tá, vocês se conheceram aqui. Sim. Aí depois foram pra lá. Eu lá já morava lá. Aham. Trabalhava para esse irmão dele, lá em Tá, Lucas. tá. E eu morava aqui. Tá. Aí nós nos conhecemos. Aí você foi lá comprar uma pedra de mármore. Não. Aí chegou lá, viu o vendedor e falou, nossa, não, tô viajando, desculpa, continue. Aí ele veio passar as férias aqui e nós nos conhecemos. Aí nós ficamos namorando à distância. Eu aqui em Tangará e ele lá em Lucas. E em 2010 eu resolvi ir embora para lá. Aí começou a nossa vida lá. Nós alugamos uma casa e fomos morar junto. Ah, legal. E ele seguiu nessa vida trabalhando em marmoraria. Em alguns momentos tentou se aventurar fora do ramo e não deu muito certo. Acho que a paixão é muito forte, né? Pela marmoraria. E aí ele voltou a trabalhar na marmoraria e eu trabalhava no setor administrativo. Nessa época você já era formada? Não, Você fazia faculdade lá? não, eu me formei aqui. Você formou aqui também? Sim. Quando nós viemos embora que eu resolvi Ah, estudar. quando você veio pra cá. Tá, olha que interessante que é isso. Quando a gente vê um empresário, e voltando a falar da história, você vê assim, você falou de algumas vezes assim, a gente empreendia com cachaçaria, com marmitaria e tal, e não deu certo. Só que é o típico, é o homem buscando sustento da família e empreender no Brasil. É isso. Então, assim, isso é típico de quem não se conforma em estar ali, pô, vou ali, CLT e tal. Nada contra, mas o empreendedor, ele faz isso mesmo. Ele vê uma possibilidade, ó, eu preciso ganhar mais, o que eu vou fazer? No CLT você está limitado, você vai chegar... Você tem 24 horas por dia, você tem que dormir, como o resto você vai trabalhar, não consegue passar daquilo ali. Então, quando você vai empreender, você tem esses riscos. E
todos os empreendedores que eu conheço não deram certo em alguma coisa. Então, esse não dar certo é muito... talvez não seja nem a forma da gente falar, né? Porque é os passos que você vai dando porque, assim, a sua experiência com os empreendimentos que não deram certo te deu experiência para você depois voltar para a marmoraria e empreender. Eu também já tive restaurante. Não, deixa... minha filha, você conhecer tudo que eu já... Restaurante, eu vou falar, mas a entrevista não é comigo. Uma hora você vem ali e me entrevista que você vai cair Então, assim, você vai empreendendo e você vai... Nossa, aí você comete alguns erros e tal. E tudo isso está te construindo como empresário, né? E é muito legal saber disso, porque daí você voltou... Aí, quando você voltou para o ramo da marmoraria, aí você voltou ainda trabalhando como funcionário ou você já Sim. voltou? Cara, vou empreender. Eu voltei sendo funcionário da mesma empresa que eu saí, né? Certo. Então, voltei, passei mais 2 anos, né? Antes de vir embora. Aí que a gente resolveu voltar para Tangará. Catiane, por que vocês vieram? Assim, Lucas, nós vivíamos sozinhos. Nós tínhamos os parentes lá, que é o irmão do Eulávio, a minha cunhada. Aham. Mas nós não tínhamos amigos. Lá é difícil de conviver, assim, nesse Um círculo pouco mais fechado, social. né? O pessoal é mais fechado. Não é igual Tangará, que todo mundo dá bom dia para todo mundo e a gente já conhece todo mundo. Então, nós sempre sentimos falta dessa Entendi. proximidade, assim, com a família e com os amigos. Aí, esse era um ponto. E eu engravidei. E como que eu ia me virar sozinha lá com uma criança recém-nascida? O Eulávio no trecho, trabalhando, correndo atrás, e você ia estar lá sem essa rede de apoio, vamos dizer assim, né? Sentia falta de uma rede de apoio, né? Quando eu fiquei grávida, eu pensava por esse lado. Aí nós tínhamos uma casa que nós colocamos à venda e deu certo de vender. Aí o Eulávio resolveu ir para Nova Mutum. Nós nos aventuramos, eu mais uma vez, né? Me aventurei aí atrás dele em Nova Mutum. Isso junto, tá junto, né, meu amigo? Isso aí. Já na reta final da gravidez, nós nos mudamos para Nova Mutum. Aí nós deixamos as nossas coisas lá. O Eulávio Grávida foi do trabalhar... Vinícius. Grávida da Mariana. Grávida da Mariana. Isso, já tinha o Vinícius. Entendi. Aí o Eulávio foi trabalhar em outra marmoraria. Era uma sociedade, ali era para ser uma sociedade, e no fim ele acabou abrindo mão. E eu com a Mariana pequena, lá em Mutum, um dia a gente se olhou assim, sozinho, um sábado, final de tarde, não tinha um lugar para a gente ir, porque nós não conhecíamos, né, ninguém lá e nem a cidade. Aí ele falou, o que você acha da gente ir embora para Tangará? E eu já estava naquela fase, assim, de puerpério, que mulher sabe, é difícil. Sim, não é fácil. Falei, vamos, né? Isso em 4 meses. Nós moramos em Nova Mutum, 4 meses. Colocamos tudo no caminhão e vamos embora mais uma vez. Essa mulher é porreta. Mudança no puerpério falei não assim, é moleza, não. Eu falei brincando, né? Só pra ver a reação dela. Eu falei, então bora. Não é. Mulher no puerpério não brinca, meu amigo. Essa perguntou, é assim, não. A gente passou por isso lá em casa. Essa mulher é problema. É isso aí. Não pode nem brincar, né? Não pode nem brincar. E aí vocês vieram pra Tangará. E aí, aqui, a Mariana nasceu. A Mariana nasceu aqui, aí eu voltei para Nova Mutum. A Mariana nasceu em fevereiro e nós viemos para Tangará, de fato, em abril, maio, final de abril, maio ali. E aí com a Mariana pequenininha. Aí vocês vieram de vez. Viemos. Nós não tínhamos casa. A gente literalmente colocou a mudança no caminhão e viemos com a cara e com a coragem, sem ter nem lugar para descarregar a nossa mudança. Porque nós viemos uma semana aqui, um final de semana, passeamos e não encontramos casa. Na época era difícil encontrar casa para alugar aqui no lugar que a gente queria, que era perto das nossas mães, né? Já que a gente vinha para contar com a rede de apoio, então vamos morar perto. Aí nós procuramos, não encontramos.
A minha mãe cedeu um espaço lá na casa dela e a vizinha cedeu mais um espaço. Nós colocamos a mudança e fomos para a casa de uma cunhada minha, da irmã do Eulávio. E lá nós ficamos por um mês nessa saga de procurar casa todo santo dia. Aí encontramos uma casa e esperamos terminar a reforma dessa casa para a gente se mudar. Então, esse foi o nosso desafio na mudança para Tangará. Enquanto o Eulávio já tinha esse projeto de nem ser empresário, na verdade. Não era para existir uma marmoraria. Sim. Era para ele ser um prestador de serviço, um MEI, Sim, né? sim. Essa era a expectativa da mudança. Até porque já tinha experiência, Sim. então você ia ali prestar um serviço, mas eu imagino que naturalmente as demandas vão aumentando, então você foi empurrado para poder empreender, né? Não foi isso? Foi bem rápido, porque assim, quando eu peguei o local lá, já existia uma marmoraria antigamente, só estava abandonada, parada, e comprei um maquinário que tinha lá. Mas eu falei, bom, eu vou prestar serviço para as outras empresas, né? Sim. Marmoraria, na época que ela tem muito serviço pequeno que ela nem terceiriza, pega, né? terceiriza. Então, eu falei assim, vou entrar nessa parte aí, né? Vou atender as marmorarias. Então, vai ser fácil. Para mim, mais um ajudante, tá ótimo. E vou sobreviver dessa forma. Mas antes de eu finalizar, deixar rodando a serra, trazer um material também, que um pouquinho de material a gente tem que ter, comprar os abrasivos, já tinha cliente esperando eu colocar a marmoraria para rodar para fazer o serviço. Então, assim, eu já tinha uma fila de espera. E eu nem tinha divulgado. Era só conversando. Falei, eu vou montar um negócio para mim prestar serviço. Mas aí chegou um cliente e falou assim, você faz esse serviço aqui? Uma bancada, uma pia? Eu falei, faço. Então, vou esperar você montar, você vai fazer para mim. Então, assim, eu já tinha todo o conhecimento, né? Fazia a venda também, então já sabia fazer os orçamentos. Então, eu falei, vamos isso é interessante do nosso, da construção civil, porque existe uma demanda muito acelerada. Por mais que às vezes a gente se depara com fases como a que a gente está passando, que política econômica, mundial, então a gente vai sentindo isso, né? É um ramo muito sensível também, mas as pessoas sempre estão construindo. Então, assim, às vezes você vai, não, vou devagarzinho aqui só prestar serviço. A demanda vem e te engole. Então, é evidente que você precisa ali ter uma gestão disso, né? Pegar aquilo que dá conta e toda aquela questão de quem presta serviço como nós. Mas, naturalmente, você que veio para prestar um serviço e atender ali, vou sobreviver disso que eu já sei fazer, você precisou abrir uma empresa, porque começou a ter filho de serviço. Sim. E aí, o que você vai fazer? Não faço? Vai embora? Né? Não posso te atender, vai embora, vai em outra. Então, e aí? Aí você está entre a decisão. Monta uma estrutura ou vou ficar aqui, né, só prestando serviço. Então, que legal. Naturalmente, as coisas caminham. E aí, isso aí foi em que ano? Então, assim, vocês têm... Aí você já... Aí você percebeu essa demanda e já... vamos montar a empresa, vamos... Aí... Sim, eu cheguei a prestar serviço, assim, para outras marmorarias, né? Fui lá, me ofereci, né, prestar esse serviço. E algumas empresas me passou serviço. Só que, assim, igual eu falei, já tinha cliente esperando, né? Eu acabar de montar Mas aí você conseguiu ficar assim, entre o serviço terceirizado da marmoraria ali, que é o que te dava o sustento, vamos dizer assim, mas ali já com o serviço direto ali pegando. Então, você ficou um tempo assim? Ficou. Ficamos assim. Aí, então, mas eu nem procurava esse serviço. Ia lá na obra, oferecia, eu nem procurava. Porque, assim, todo dia tinha uma pessoa ligando, uma marmoraria ligando, falou, olha, o cliente quer fazer isso e se você consegue fazer, atender? Consigo. Se precisar de material, tem um material, você pega o material comigo e faz o serviço lá para o cliente. Né? Então, assim, todo dia eu tinha isso aí. Então, não tinha tempo de nem em obra oferecer. E também não era a minha, né? Eu vim para cá para não fazer isso, para não ir em obra, para não fazer compromisso. Era prestar serviço para as empresas. Mas os clientes iam lá na marmoraria. Então, ficava sabendo, olha, lá em tal lugar tem uma marmoraria. Cara, mas você foi inteligente, porque assim, ó, se você vem de cara, tá? Minha visão. Se vocês vêm de cara aqui para poder, vamos lá, abrir uma empresa e vender, né, toda a estrutura. Você ia demorar muito mais para poder engrenar
E você ia passar um aperto inicial, imagino. Então, você veio para atender uma demanda já existente de marmorarias que já existia. Assim. Então, isso aí certamente já te deu o sustento básico ali. A família não ia passar necessidade. Pé no Então, chão, né? Eu falei assim, exato. isso Não, aqui eu você foi vou inteligente, ter. porque chegou na marmoraria. A terceirização, no nosso segmento, é muito legal. Então, isso aí é em tudo. Então, assim, ó, eu conheço uma empresa, nós estamos fazendo uma casa na fazenda. Daqui a pouco tem serviço para vocês lá. Nós estamos fazendo uma casa lá e o proprietário tem uma construtora de pavimentação, né? Então, assim, o que acontece? Tem um serviço que ele pegou, que ele terceirizou um outro serviço, esse outro terceirizou um outro serviço, e tudo isso no final é feito a gestão dessa empresa e entrega. Não, vamos falar de uma construção que a morada entrega, por exemplo. Os parceiros que tem ali, os fornecedores. Então, eu tenho ali funcionários, eu tenho terceirizados, eu tenho parceiros como vocês, por exemplo, e no final eu entrego. Então, isso funciona demais. Então, quando você chega numa marmoraria, que é como vocês chegaram, que já tem uma demanda, então eles vão analisar, nossa, isso aqui eu vou vender para o cliente, mas não compensa eu absorver esse serviço aqui. Vou passar para o Olávio. Então, o Olávio vai cobrar X, eu vou repassar para o meu cliente X e meio ou 2X, vendo, o Olávio ganha, eu faço o serviço, atendo o cliente e todo mundo no final fica feliz. Então, no Brasil, a terceirização, ela funciona muito bem no nosso segmento. É muito legal, porque você consegue girar, fazer a roda girar, envolvendo vários profissionais. Enfim, cara, parabéns. Você foi assertivo, vocês foram, né? Assertivos em como você, na decisão de como entrar no mercado. Depois, naturalmente, as coisas foram seguindo. E aí, depois vocês conseguiram a casa. Aí nós conseguimos. Tirou as mudanças da casa da cunhada. Saiu da casa da sogra. E aí foram para a casa de vocês. Qual que é, assim, como que eu posso dizer? Os desafios, a gente já está falando de todos eles. Né? Da mudança de vocês, né? Para você como homem, cara, vou colocar minha família no caminhão, vou para Tangará. E se não der certo? A gente fala pouco isso, os homens, mas a gente pensa isso o tempo todo. Cara, isso não der certo, como é que vai ser e tal? Então, existe sobre os ombros de um homem, de um pai de família, a preocupação de não dar conta, né? E a gente tem que dar conta e tudo mais. E é muito nítido perceber, assim, a parceria de vocês, nesse pouco que eu estou conhecendo da história. Mas, Catiane, para você, quais foram os maiores desafios nessa fase de início? Você consegue falar, assim, tanto do ponto de vista você como mulher, mãe, esposa, mas também vocês como empresários, porque vocês foram empurrados para se tornar os empresários proprietários da VM. Maiores desafios dessa fase de início? Os desafios, primeiramente, foram esses que eu falei, né? De encontrar casa e estar passando por essa fase do puerpério. Realmente foi bem difícil, graças a Deus que tinha a rede de apoio aqui, né? Vocês vieram por isso, né? A gente tinha com quem contar. E como empresários, como não era a intenção inicialmente de constituir uma empresa, a gente não se preparou para isso. Nós não estudamos o que era ser empresa. Sim. Então, nós não tínhamos conhecimento. Porque eu sempre trabalhei em algumas empresas, mas quando a gente é funcionário, você chega lá em determinado setor, em determinada área e executa a sua função. Perfeito. Você não tem uma visão do todo. Perfeito. O que é ser empresário? O que é abrir um CNPJ? Então, para mim, por isso nós levamos um tempo, né? Nós levamos 2 anos. O CNPJ só foi constituído em 2021, até eu entender e conseguir absorver o que é, de fato, ser empresário. Que precisa ter um CNPJ, que precisa registrar os funcionários, que a gente precisa emitir nota fiscal, que não é só vender e receber ali na conta de pessoa física, que precisa existir essa separação. Então, levou um tempo. Para mim, isso foi desafiador até eu muito entender, absorver interessante. o conhecimento, de fato, entender o que é ser empresa. Eu acho muito interessante o que você falou. Na verdade, você não esperava essa resposta, mas
é muito interessante o que você falou, porque vocês não vieram para cá para construir uma empresa. Vocês vieram para sobreviver, para trabalhar, para... E aí, naturalmente, as demandas aumentaram e vocês eram uma empresa, mas vocês ainda não tinham entendido isso. Não. Sim. Você usou um termo muito importante, a gente não se preparou para isso. E é muito interessante para você que está nos assistindo. Se preparar é muito legal. Hoje a gente tem muita informação à disposição. Então, assim, aqui a gente está vendo empresários que hoje têm uma empresa, está contando essa história difícil, mas é uma história bonita. Eu que estou ouvindo, vejo que a gente vê a mão de Deus aí. De repente a gente era empresário, a gente não sabia como é que faz. Registra, que conta? Vou abrir uma conta pessoa física? O que eu tenho que fazer? Você tem que liderar a gente, sabe? Contratar, entregar um serviço, aí tem linha de produção, como é que faz isso? Então, hoje, quando você vai empreender, a gente tem muita informação. Hoje você tem, por exemplo, essa história para você se inspirar, tanto em como fazer, tanto em como não fazer. Que é isso que a gente, às vezes, serve de exemplo para as outras pessoas. Aquilo que o Danilo errou, não precisa errar. Então, a gente perdeu bastante coisa com esse crescimento de tanta informação. Então, a gente está muito mais acelerado, ansioso e tudo mais. Mas também ganhamos porque a gente tem muita informação. Se a gente quiser hoje se preparar... que legal! Se a gente quiser hoje se preparar para ser empresário, para ser empreendedor, para ser um bom gestor, a gente consegue fazer isso. Então, a gente vai... hoje é mais fácil. Mas é interessante você falar que, assim, de repente, a gente era empresário e a gente não estava preparado. E é um desafio de quem já está ali dentro, o barco já está em alto mar ali. O que você faz? Você tem que navegar. Isso. Andar. Então, você vai errando num dia, no outro dia tenta não errar do mesmo jeito e vai empreendendo. Mas achei muito legal esse ponto que você colocou, porque é a realidade de muita gente. De repente, está aí, às vezes, no amadorismo. Independente da situação, na situação de vocês de repente, estavam com uma demanda e agora? Somos empresário? Somos prestador de serviço? O que faz? Coloca uma fachada? E agora? O que a gente faz? Então, só saber executar a tarefa não faz da pessoa um empresário, no meu ponto de vista. Concordo com você. O Eulávio fazia com maestria, ele domina, desde o chão de fábrica até a venda, atendimento ao cliente. Mas para ser empresário precisa de um pouco mais. E nós não estávamos preparados. Aí Isso. Nós fomos procurar conhecimento, recebemos uma indicação do Ígaro, né, para procurar o Sebrae. E aí nós fomos atrás do Sebrae, fizemos uma consultoria. Nessa consultoria nós recebemos instrução de qual era a melhor opção naquele momento para abrir uma conta de pessoa jurídica. Sim. E assim, até hoje nós estamos aí buscando conhecimento, né? Estamos aprendendo ainda. Isso aí a gente fica aprendendo o tempo todo, né? Nunca para de aprender. O tempo todo, cara. A gente parece que quanto mais a gente anda, menos a gente sabe, né? Porque, assim, é muita coisa que a gente vai, de repente, assim, a gente vê e fala, nossa, tem que reestruturar. Sim. Então, a gente nunca tá ali, tá pronto, tá redondinho. Isso desde o pequeno, médio ao grande empresário. Então, é muito dinâmico esse mundo. Fala para mim o seguinte, como que é trabalhar em casal? Quem que quer responder? Escorreu até uma lágrima nos olhos da Catiana ali agora. Tipo. Mas assim, tem seus desafios também. Eu já ouvi casais dizer assim, pô, é tranquilo, tá total, a gente sabe separar, não. Mas na grande maioria das vezes, daqueles que eu conheço de perto, é um grande desafio. Já vou dizer, antes de vocês responderem, eu com a minha esposa não deu muito certo, não. Como é que foi? Como é que é, né? Fala aí. Para a gente é normal, é natural como trabalhar com qualquer outra pessoa, né? E nós sabemos separar. Sério? Eu acho que o grande X da questão é isso. A gente saber separar a vida pessoal de profissional, que durante o horário comercial nós somos empresários, parceiros de trabalho, sócio. Depois do horário comercial, a gente tenta... Algumas vezes é inevitável, né? Mas Sim. Na maioria das vezes a gente tenta não falar sobre Vocês já conversaram sobre isso, então? Tipo assim, amor, vamos separar Sim. e tal. Porque é importante ter esse É a diálogo, né? dificuldade. Eu sempre falei isso aí em casa, né? Falei assim, quando eu saio de casa para trabalhar, né? E é a minha vida profissional. Nem pensa assim,
tem um problema lá em casa, nem gosto Sim, de pensar tá nisso. focado. Eu tenho que Uhum. focar no trabalho. Sim. Quando eu volto para casa, o problema da empresa tá lá, deixei lá. Então é minha família. Eu tô ali para Cara, é ser um grande esposo, desafio. pai. É uma visão Eu bem... tive dificuldade de separar a parte profissional de pessoal, porque eu sou muito acelerada, assim, né? Então, eu queria chegar em casa e resolver o que não deu tempo de Sim. resolver lá na marmoraria. E você acha que isso é um erro? Sim, porque o Lavo tinha um posicionamento diferente. Ele falava, olha, eu não quero falar sobre trabalho agora, então Sim. eu ia falar com quem? É porque, assim, e a mulher precisa falar com alguém. Eu Porque, não assim, gosto. mas é importante que vocês tenham essa visão. Porque, de fato, assim, nossa, vai chegar em casa e vai resolver, vocês iam ficar o tempo todo em volta O Sim. tempo dos todo desafios de trabalhando. trabalho. E é um grande desafio para todo mundo saber separar. Né? Hoje a gente conversou com alguns convidados aqui e é um desafio lá em casa, por exemplo. Chegar em casa e não ficar no celular, por exemplo. Porque hoje, assim, eu trabalho com o celular o tempo todo. Né? O WhatsApp é aberto no computador, quando eu estou na empresa e tudo mais. A gente resolve muita coisa por WhatsApp hoje em dia. Então, eu preciso chegar em casa. Então, eu tenho 4 crianças e uma esposa. Então, se eu chegar em casa e eu não tiver tempo, de fato, estar ali 100% presente, existe algum erro na gestão do meu tempo. Então, essa visão de separar, né, que você teve, e você abriu aqui a sua dificuldade, né? Eu falar, não, ó, amanhã a gente conversa, amanhã a gente resolve. Resolve. Porque senão vocês iam, de fato, né, viver um desgaste desnecessário ali. E as demandas do trabalho, elas não acabam nunca. Não acabam. Não tem nenhum problema que você vai resolver hoje que amanhã não vai ter outra coisa para você resolver. Então, se não dá para você findar todas as pendências, porque é muito dinâmico, por que você vai estender isso até... Lógico, né? Quem empreende, às vezes tem uma coisa urgente, alguma coisa ali, nossa, muito grave, beleza, você resolve no dia. Mas é legal que vocês conversem sobre isso. Mas foi tranquilo quando vocês conversam? Para você foi mais difícil, né? Mas eu precisei entender, porque eu não resolveria sozinha. Mas você conseguiu perceber isso. Quando ele Sim, falou, você conseguiu perceber, ó, de consegui. fato, faz sentido. Perceber a importância de realmente separar. O momento da família é da família, né? Porque se a gente se entrega às demandas do trabalho, vai trabalhar o dia todo, 24 horas por Dia e dia. noite, não vai acabar. E não vai resolver. E não vai resolver. Você vai acordar, não vai conseguir descansar. E no outro dia você vai Sim, acordar com a cabeça aham. quente. E aquele problema não resolveu. E roubou o tempo de família de vocês. É um grande desafio. Às vezes a Catiane, assim, eu tô pensando lá em alguma coisa, né? Um final de semana, por exemplo, eu tô pensando, e eu comento com ela, falo assim, mas... E ela aprendeu isso aí, ela fala assim pra mim, mas você não vai conseguir resolver isso aí hoje. Não tem como você resolver. Aí eu paro, né? Pronto. Parei de pensar nisso aí, Muda o realmente foco. muda o foco. Cara, a gente tá aqui para descansar, a Que gente tá aqui para sabedoria, relaxar. que legal isso, porque assim, isso mostra, gente. Tem coisas que são óbvias, mas assim, é legal dizer. Todos esses desafios que vocês viveram, em família, misturado com a empresa, com mudança para cá, trouxe para vocês maturidade para poder ter essa visão. E isso que a Catiane falou nessa situação aí que você citou, é algo óbvio. Mas se a gente não ouvir de alguém que a gente ama, de alguém que realmente se preocupa, a gente não consegue perceber. É como se fosse um botão. Você sabe que você não vai resolver aquilo ali, que aquela preocupação, ela é... Improdutiva, né? É meio burra, né? Tipo assim, pô, eu tô aqui preocupado e tal. Então a gente precisa que alguém venha e fale o óbvio. Fala, você não vai resolver isso aqui agora. Então você vai comprometer esse tempo, você vai se preocupar, a sua preocupação não vai resolver nada, e aí você vai chegar na segunda-feira, então acabou. Beleza, amor, você tá certo. Então, assim, é um ponto positivo que eu tô enxergando no que vocês estão falando, de trabalhar junto, de trabalhar em família. E quem consegue aproveitar isso, de enxergar o lado bom em trabalhar junto, nossa, é muito legal, porque é um desafio. Quando eu falei, por exemplo, assim, quando eu trabalhava, a gente abriu a empresa, a estrutura que a gente tem, aí a minha mulher, ela foi trabalhar lá no financeiro. E aí, graças a Deus, logo em seguida ela engravidou, foi para casa e não voltou mais. Então. Porque eu falava para ela assim... Não, porque era assim, ó. O financeiro assim... Hoje, se eu pedir pra Alana, falar assim, Alana, faz tal coisa pra mim, assim, 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 ela, não, beleza. A Alana faz isso. Pra minha mulher, se eu falar pra ela assim, amor, faz tal coisa, por quê? Isso acontece.
Faz, pô. Não tem... Aí, tipo assim, porque ela é minha esposa. Então ela assim, não, mas por que não faz tal coisa? Não, faz assim, assim, assim. Não, tá bom e tal. Então tinha essa aí, eu falava assim, ó, funcionária, ela não. Ela questiona, quando questiona de um jeito, a esposa não, né? Então, tipo. Se ela não entender, ela não vai fazer. Exatamente. E aí eu vou brigar com a minha esposa, vou dormir com essa mulher que vai brigar comigo. Tem que ter bastante paciência É, também. meu amigo. É. E Ambas aí. as partes também, né? Eu Porque falei, às vezes ô, amor. Aí ela pegou, engravidou, foi pra casa, aí não voltou mais. Falei, ô, amor, você não precisava, não quiser voltar, não precisa. Eu faço o sacrifício de contratar alguém, a gente se vira e tal. Deus é mais. Ela sabe. E tem muita gente que pergunta assim, mas tua esposa trabalha aí contigo aí? Trabalha. Sempre trabalhou. E dá certo? Eu falei, super certo pra mim. Bem Cara, eu acho tranquilo. bonito demais. Eu acho bonito demais e eu acredito mesmo que assim, que faz toda a diferença quem consegue ter essa maturidade. Porque eu digo, talvez assim, nessa minha experiência, a gente é imaturidade mesmo, né? Porque essa imaturidade... E talvez se ela ficasse, a gente ia ter que se virar para fazer dar certo. Em algum momento, talvez a gente teria que ter essa conversa que vocês Sim. tiveram. Falar, amor, é o seguinte, aqui eu preciso, como diretor da empresa, que seja dessa forma. Vamos separar isso e em casa, né? Acabou, deu 5h30 ali, deu 6 horas, né? Então, em algum momento a gente teria essa conversa que vocês tiveram e é muito bom saber que isso dá certo. É para vocês, que estimula a galera aí, não tem medo disso não, né? Trabalhar junto é... Enfim, você vai estar o dia inteiro quem você ama ali trabalhando e vivendo os desafios juntos. A gente falou, inclusive antes da nossa... de apertar o botãozinho, de começar a gravar aí, sobre diferenciais, né, de vocês. O que você vê, ou vocês veem como diferencial em qualquer trabalho, assim, mas falando sobre a ótica de vocês que entregam um serviço específico, né, de marmoraria, pedras e tudo mais. O que vocês enxergam de diferencial naquilo que vocês entregam, no trabalho de vocês? Uma visão de vocês mesmos sobre o que vocês gostam, falar só isso que a gente faz bem e é por isso que os clientes voltam. Eu enxergo como diferencial o atendimento, que a gente escuta atentamente o cliente, entende qual é a rotina desse cliente, qual é a expectativa, porque, primeiramente, o cliente vem buscando a estética, a beleza, né? Mas a gente precisa passar essa orientação sobre a funcionalidade, sobre as limitações de cada tipo de pedra, sobre as fragilidades. A gente precisa orientar que um travertino, por exemplo, não vai servir na cozinha. A gente precisa saber explicar isso para cliente que vem sonhando com aquela pedra begezinha. E a gente explica que reage a ácido, que existem realmente várias fragilidades que comprometem a funcionalidade daquela pedra nesse ambiente. No meu ponto de vista, é isso. É essa consultoria que a gente presta. E aí eu precisei estudar bastante também para oferecer isso para os clientes. Concorda? Concordo. É isso aí. É o nosso diferencial. O atendimento. Quando a gente fala de atendimento, a gente está falando de algo bastante amplo, né? Porque o atendimento ele envolve tudo isso que você falou, que é você recepcionar uma demanda, você... o atendimento começa no início e vai por todo o processo, porque o atendimento ele está envolvido na entrega, está envolvido na qualidade que você vai entregar, porque às vezes a gente separa isso, coloca isso como venda, como trabalho operacional, mas o atendimento só é bom quando você consegue concluir todo esse processo. E há quanto tempo que você me atende? Já são, bom, 6 anos, são 4 anos, se eu não me engano, Danilo. Eu sou ruim de data, tá? Eu também sou, já te perguntei porque eu sou horrível também. A Catiane sabe disso, eu sou ruim para lembrar. Fala a data aí, a data da primeira venda que... Não lembro, mas eu acho que é desde o início. Não é brincadeira, mas às vezes eu esqueço a data do meu nascimento. Esse cara esquece a data do nascimento, é igual meu sogro. Não esquecer a data do casamento. Ah, você não lembra da data do... Você acabou Ele de não arrumar lembra a idade dele. Se A você idade. perguntar, ele não Às sabe vezes eu responder. pergunto pra Catiane quantos anos eu tenho mesmo, eu esqueci. Não, cara, esse dia aconteceu isso comigo, eu fiquei muito preocupado. Falei, amor, 37 ou 38? Ela olhou pra mim assim. Ai, ai. O que eu ia dizer?
Ah, tá. A respeito da... Eu perguntei há quanto tempo que É. vocês nos atendem, porque assim, a gente fez algumas coisas no médio padrão e quando a gente veio ali pro alto padrão com dedicação mais... com maior presença, então assim, eu mudei todos os processos e tudo mais. E tem uma coisa muito interessante, pessoal, e aqui falar do Olavo, da Catiana e da VM. Embora seja uma empresa nova, né? Vou colocar aí 6 anos, né? Que veio de uma experiência que você já teve como prestador de serviço, mas que está com a empresa aí constituída e tudo mais. Quando nós migramos, o Grupo Morada migrou ali do médio padrão para o alto padrão, e ao longo desses 15 anos foram aí quase 300 casas que a gente entregou. É muita coisa. Se a gente for fazer uma média aí, é muita coisa. Poucos prestadores, poucos profissionais, poucos fornecedores vieram conosco. Tá? Importante a gente dizer isso. Por quê? Porque eu entendi no dia a dia, na prática mesmo, que o mestre de obra, o eletricista, o encanador do médio padrão, quando vinha para o alto padrão, ele tinha dificuldade com a execução de projetos mais complexos. Então, eu precisei, em respeito àquilo que eu estava me comprometendo com o mercado, com os meus clientes, em mudar tudo isso. Então, eu coloquei um nível de exigência em quem ia me fornecer porta, esquadrias, o pintor. Então, quando eu percebi e aí eu percebi isso na prática. Os prestadores do médio padrão não migraram comigo para o alto padrão por questões de capacidade de entrega. Digo isso respeitosamente. E isso não aconteceu com vocês. Então, vocês foram um dos poucos fornecedores que migraram comigo para o alto padrão. Então, isso eu digo para vocês assim até como um depoimento aqui mesmo, um reconhecimento de que vocês têm capacidade de crescer ainda muito mais. Porque vocês passaram, talvez vocês não saibam disso, mas vocês passaram num crivo de atendimento que muita gente não passou. Né? No sentido de nós temos as nossas limitações como empresa, eu como pessoa, como gestor e tudo mais, mas para conseguir de fato entregar aquilo que a gente estava se comprometendo com o mercado, que é um trabalho de excelência, que é um trabalho não negligenciando pontos da construção civil que são negligenciados, que é trabalhar com uma obra dentro do custo, dentro do prazo, com qualidade. Para eu ter qualidade, eu obrigatoriamente preciso ter parceiros selecionados lá dentro. Não existe uma obra com qualidade se eu permito que qualquer um entre na minha obra e forneça qualquer tipo de serviço. Então, eu preciso que todos os que eu aprovo para estarem na obra comigo tenham a mesma visão. Então, a gente sempre conversou com esse cara, um cliente exigente, então eu preciso. Nessa linha, prazo, qualidade, tal, não deixar na mão, não, e vocês nunca deixaram. Então, para dizer que a AVM, né, que vocês dois aqui, todo o time que nos atendeu esse tempo todo, migrou e conseguiu fazer essa transição. Então, hoje, quantas casas dentro do condomínio, por exemplo, já nos atendeu lá? Várias, né? Então, nós temos hoje, na obra do Poço, vocês estão conosco. O que nós temos de obra hoje em andamento? A gente tem... Isso aí você sabe, né, Olavo? Isso aí você sabe responder, né? Se não souber, você passa a bola, fazendo favor. Estamos com umas 5 obras hoje. Umas 5 obras hoje em andamento. E obras de projetos de assinatura de arquitetos importantes. Obras com nível de exigência em todos os sentidos técnicos e nível de exigência de perfil do cliente mesmo, que é próprio do alto padrão, né, que exige ali detalhe, excelência, prazo e tudo mais, suporte, e tudo isso vocês têm. Então, invistam nisso, como um parceiro de vocês aqui, dizer assim, invistam nisso por quê? Porque vocês foram uma das poucas empresas que conseguiram migrar e nos atender com excelência, ao ponto de hoje vocês fazerem parte do Cons Clube, ao ponto de hoje a gente indicar trabalho para vocês. Então, hoje nós temos, inclusive, nós temos uma obra agora de 500 metros em fazenda, que vai chegar o orçamento para vocês. Nós temos agora 2 obras no condomínio que vai chegar para vocês, uma outra que a gente fechou que vai chegar para vocês. Então, nós temos aí pelo menos já fechado aí 4 a 5 obras para esse ano, que a gente vai passar por vocês, que a gente vai orçar, que a gente vai executar. Então, existe uma sequência. Então, para dizer que se vocês migraram do médio padrão para o alto padrão, é porque vocês têm uma preocupação com a entrega.
Vocês prometeram e cumpriram. Isso parece simples. Prometer e cumprir, beleza, mas isso não é tão simples. Não é tão comum. É simples, mas não é tão comum. Não é todo mundo que faz. Tanto que muita gente não conseguiu nos atender. Então, parabéns. Né? Obrigada. Vocês conseguiram fazer essa transição e para mim, para o Grupo Morada, é uma honra ter vocês como parceiros. De verdade mesmo. Vamos lá, trabalhar em casal, a gente já falou, a mudança de vocês para Tangará e, né, o caminhão de mudança, a cunhada, a sogra e tudo mais, e toda essa história. Vamos falar assim você falou um pouco do processo de atendimento, que é um diferencial, né? E vocês concordam com isso. Tem algum projeto que vocês lembram assim, falam assim, nossa, esse projeto foi desafiador e a gente pegou meio sem saber se ia dar conta e demos conta. Tem algum projeto que vocês lembram que foi um projeto especial ou desafiador? Ou não tem isso? Tem. Assim, a primeira obra aqui em Tangará, Alto Padrão, foi a tua, né? Então, assim... Era um desafio. Era um desafio, né? Primeira obra Alto Padrão também, que saindo ali da VM Marmoraria, a gente não tinha entendido ainda esse tipo de obra, né? Então, foi um desafio. Qual que é a diferença? Tem diferença, de fato, na prática? Tem diferença. Que diferença? Você está com um volume maior de serviço para prestar, para fazer, e você tem que estar conferindo 100%, todo o material. Qualquer muito detalhe. Que vai muito detalhe. E também tem a questão, assim, uma obra que demora mais. Então, você vai ter que... O seu tempo ali naquela obra é maior. Você precisa fazer uma gestão melhor, porque senão você fica ali muito tempo e isso vai tomar seu tempo de outro serviço. Você tem que se organizar bem para poder atender esse tipo de obra, porque assim, como uma obra é grande, demora mais, a gente sabe que vai mais tempo para ser finalizada, e a marmoraria acaba sendo uma das últimas lá dentro da obra, né? Ela começa ali no meio, mas vai pro final também, fica ali pro final para fazer os acabamentos finais, né? Sim. Bancada, lavatório, então é uma coisa que você tem que se organizar bem. É um desafio, né? Cada obra de alto padrão é um desafio para qualquer marmoraria, né? Acho que prestador de serviço. Eu me recordo que, assim, no meio de alguns dos atendimentos aí, talvez seja essa primeira também, não me recordo, que ali durante a fase cinza, você já ia lá, já fazia um pré-orçamento, a gente já tinha ali mais ou menos, já tirava as medidas, com base no projeto em loco, a gente já tinha um orçamento. Sim. Né? Então, você já ia se organizar no momento que você ia entrar. E aí, a partir disso, você vai acompanhando o momento certo de entrar. A gente vai passando, tem o construtor também que tá ali dando suporte, né? Avisando, olha, tal dia eu vou estar precisando de tal material, né? É legal ter essa parceria também com o mestre ali, Isso, né? Isso é muito bom. Isso porque é às vezes importante. você deixa de passar uma semana lá na obra para ver que pé que tá, que às vezes você pode levar uma pedra para lá, o construtor ou o engenheiro da obra te avisa, né? O arquiteto te avisa, vai estar precisando já. Tá então, no jeito. Isso é bom. Tem que ter uma parceria, né? Tem que estar... Importante isso. Tem que estar em contato lá com todo mundo da obra, né? Sim. Não só com os donos da obra, mas Sim. com todo o pessoal que faz parte lá. Legal. Eu acho um ponto importante a mencionar que as pessoas não precisam esperar a obra chegar de fato na fase de acabamento para procurar a marmoraria. Nós conseguimos passar o orçamento com base no projeto que a pessoa tem, porque algumas questões ali já estão previstas, né? Tipo vão de porta, de janela. A gente já consegue mensurar para passar o orçamento. E aí, à medida que a obra vai avançando, a marmoraria também já vai se preparando para entregar, para cumprir o cronograma, né? Eu acho que a parte mais desafiadora da obra de alto padrão é isso, é o comprometimento que você faz, né, em entregar no prazo. E aí, para que a gente possa cumprir esse prazo, precisa acontecer essa antecipação por parte do Olávio, né? De fazer as medições ainda na parte cinza da obra, para a gente prever a quantidade de material que nós precisamos comprar, da onde esse material vai ser comprado, porque existe uma logística, né? Sim. Existe um prazo até as chapas chegarem aqui, o tempo que a gente leva para beneficiar, para produzir ali, até a montagem, não é do dia para a noite, né? Precisa ter um cronograma pré-estabelecido para a gente cumprir esse processo com folga.
E acontece muito ainda hoje, ou isso já melhorou no sentido de que pô, aparece muita gente com pressa de última hora? Demais. Ainda acontece muito, né? Acontece muito. Porque é um problema e eu percebo que alguns clientes... Na verdade, assim, mais os profissionais de arquitetura conseguem... Eles têm essa função de elevar o nível de consciência dos clientes e entender que as coisas precisam ser antecipadas. A antecipação, ela é sensacional, ela ajuda em tudo. Então, quando a gente está ali numa obra e a gente já antecipa os orçamentos, deixa tudo mais previsível. E facilita o trabalho de vocês, Com né, certeza. profissionais. Marmoraria, de móvel, toda a fase final, porque o cliente entende que o que é lá do final vai definir lá no final e não é. Não é assim. Na verdade, é justamente o contrário. Hoje a gente define, tem uma arquiteta que a gente trabalha, eu tenho alguns projetos com ela, e quando a gente inicia ali, vai iniciar a obra, a gente já define o piso. Daqui a um ano eu vou colocar esse piso, a gente já define o piso. Porque daí eu já sei se é um piso especial, eu já sei paginação, eu já sei tudo isso. Então é tudo pré-definido e a obra fica muito mais leve. E se acontecesse assim com a pedra também, se todo mundo fizesse assim com a pedra, eu penso que a escolha da pedra é fator determinante. Pelo menos na minha casa foi Sim. assim. Eu comecei pela pedra. Sim. Então, todos os revestimentos, o piso, precisa Eles vão ser combinar em função... com essa Legal, pedra. legal. Porque pode comprometer a estética do projeto. Se a pessoa escolhe um revestimento todo marmorizado e chega lá e gosta de uma pedra com muitos veios, não vai ficar muito Sim, legal, né? Sim. Então, Isso quando é definido antes, tem o tempo do cliente gostar, Isso. não gostar, mudar, alterar, sem a pressão do tempo que está avançando. Então, a antecipação ela também tem isso, porque a escolha de qualquer item, como o de vocês para uma casa, ela é extremamente determinante. Você não vai ficar mudando depois. Igual tinta, igual, sei lá, uma torneira que dá defeito, sei lá. é uma coisa que vai olhar ali por muitos Exato. anos. Então, assim, imagina que eu chego com pressa para instalar mês que vem algo, então você vai comprometer todo o processo de análise, do arquiteto colocar aquilo ali num render para visualização, dele olhar, porque às vezes olha num dia, gosta, fim de semana olhou de novo, acho que vou mudar, viu outro. Então, você tem que ter esse tempo. E eu concordo com vocês, seria muito bom, até para entrega do resultado que vocês geram na obra, o impacto, né, de uma pedra bem escolhida, um projeto bem executado, se houver essa antecipação. Então, comecem antes, galera. Comecem a definição antes, porque isso é bom para todo mundo, né? E é legal, assim, os arquitetos nos auxiliarem nisso daí. Mas muito interessante o que você colocou. E aí é interessante essa parceria com os arquitetos, com os engenheiros, a parceria que a gente tem, né, da consultora com vocês também, que é esse respeito por esses processos. Porque imagina assim, a gente está sempre com pressa, né? O cliente está sempre com pressa, tal. Mas tem alguns processos que se vocês passam por cima, vai comprometer todo o trabalho. Imagina, olá, preciso de uma pedra para a semana que vem. Cara, você vai ter uma semana para poder gerar resultado. Vai comprometer aquilo que você tem da escolha, da compra, do prazo de entrega, de você, da produção, né, da entrega. Então, tudo isso é fundamental. Hoje vocês estão com quantas obras em andamento, vocês sabem, não? Danilo, tem umas 18 obras aí que a gente está atendendo. Vocês estão atendendo só Tangará? Às vezes a gente pega alguma Campo Novo, Nova Olímpia. Na região aqui, né? Região. Naturalmente o pessoal vem, né? Porque assim, a gente expandiu agora para Campo Novo e tem uma demanda legal por ali, né? E aqui em Tangará tem bastante também, mas a gente vai percebendo que na região, quando falta às vezes primeiro que é mais uma opção, e quando falta às vezes algum prestador naquela região, então Tangará é muito visado nesse sentido, né? As pessoas vêm buscar muito aqui. Comecei a perceber que tem muitas empresas aqui que fornecem. Nós temos um parceiro nosso do Consul Clube do Trindade, da Tecnoclean, por exemplo. Aí conversando com ele ontem, ele vai passar pesar amanhã, volta, então obra lá, obra em Campo Novo. Então, naturalmente é porque falta algo lá que ele conseguiu atender. Então, acredito que vocês também têm tem que analisar aí, né? Produção, capacidade de produção, mas é interessante abrir os olhos.
que vocês pensam? Vocês têm algum sonho, assim, do futuro da empresa? É crescer, é expandir? Não, ó, tá legal assim, né? Sustentando a família, entregando um bom serviço, tá bom. Tem algum sonho? E como vocês acham que vai estar a VM daqui algum tempo? Fala aí uma visão individual aí, de cada um. É um sonho, é uma vontade de melhorar mais, né, a empresa, crescer um pouco mais, também trazer equipamento novo, né, mais moderno também, para ajudar na produção. Mas, assim, expandir, mas não muito também. Quero manter um valor X de venda mensal, né, atender os clientes que eu já atendo aí desde o início, manter essa parceria e sobreviver dessa forma. Não pensa em expandir muito, não. Um pouco mais. Você. Para mim já tá bom. A gente nem tinha um sonho de ter empresa, né? Já tá. Mas aí a demanda vai crescendo e a gente já se viu com a necessidade de estruturar melhor, né? De ter um espaço melhor para atender os clientes. Nós tivemos um plano há um tempo atrás e infelizmente não deu certo, mas esse é um sonho que eu tenho, né? De ter um espaço melhor para atender, estruturar melhor o negócio, os processos, ter maquinários melhores, né? Poder contratar mais pessoas, de modo que a gente consiga expandir, crescer, mas continuar entregando a mesma qualidade, né? Sempre ter esse, como se diz assim, o olhar do dono, né? Sim. Sobre o negócio, porque o Live acaba acompanhando de perto todas as obras, né? Você, como nosso Sim. cliente, pode Verdade. comprovar que ele acompanha todas as fases, né? A medição é ele que faz, no momento da entrega é ele que está lá supervisionando. Então, Sim. eu acho que esse olhar faz a diferença. Bom, hoje, o que eu vejo, o que vocês falaram, esse crescimento, ele é um crescimento natural, vocês tiveram. Né? Vocês falaram isso na história, vocês não tinham sonho de serem empresários, hoje vocês têm uma empresa. Eu digo que essa empresa, ela entrega produtos de valor, que geram valor, né? Que faz diferença numa obra, que faz muita diferença na obra. Então, eu acho muito interessante duas coisas. Primeiro, esse desejo de um crescimento para estruturar melhor e atender melhor. Isso é um desejo que eu tenho, que vocês têm. Tudo. Então, não é um desejo de expansão por expandir. Quero crescer para ser grande, quero crescer para poder, para ser o maior. Então, um sonho de ter as coisas. Não. Então, eu vejo que isso é um requisito primordial para o crescimento. Que é saber o porquê você quer crescer. Tá? Então, é muito válido o porquê vocês querem crescer. Vocês querem crescer para ter um atendimento melhor, para ter uma estrutura melhor, para, naturalmente, vocês vão conseguir vender mais. Então, me permitam, como um parceiro, como um amigo de vocês, continuem com os pés no chão dessa forma, porque vocês estão crescendo sem perceber. Porque daí vai crescendo. Muitos querem crescer e forçam isso daí, e aí isso se torna um problema. Mas não freiem esse crescimento. Vou dar um exemplo. Eu sempre tive muito receio com expansão. A gente já teve proposta para poder ir em Cuiabá e construir. Danilo, toma um loteamento só para vocês, toma uma estrutura, toma tudo. Eu falei, não combina com com o que eu quero para a minha vida. Né? Com família, com filhos, viagem, tal. Pô, mas vai ficar rico. Cara, não combina. E hoje a gente está em Campo Novo e quando eu vi, a gente já estava lá. Mais perto e tudo mais. Então, hoje mais seguro com a estrutura. Então, a gente consegue hoje com gestão, eu ter lá um engenheiro, eu ter lá uma equipe. Então, a gente consegue estruturar isso melhor. Então, eu vejo que o porquê vocês querem crescer e como vocês querem crescer é um pré-requisito de uma empresa saudável. Então, aqui eu estou vendo um casal que trabalha junto, um casal que tem história, né, que tiveram coragem, que empreenderam, que se preocupam com o que entregam e que entregam, eu sou testemunha disso. E que hoje vocês querem crescer para poder ter uma melhor estrutura e atender melhor. Então, continuem assim, os pés no chão, mas não freiem o crescimento, porque naturalmente isso vai acontecer. Tá? Pô, apareceu uma oportunidade de um espaço maior, maquinário maior. Pensem nisso, analisem. Porque vocês vão
É daí que vem o sustento da família de vocês. Vocês fazem muito bem o que vocês fazem. E a gente quer fazer parte desse crescimento aí. Temos obra aí para nós cair na porrada, mas daqui uns dias ali. Muitas obras. E já mexer. Não, mas falando aqui mesmo, aqui a gente no meio da gravação, nós temos algumas obras e é interessante. Já tomei um puxão de orelha aqui dela, que falou de antecipar, né? Então, não deixa pro final. Nananana. E por mais que a gente seja da área, a gente tem ali, às vezes, a gente... Então, nós temos obras. Então, vamos já conversar a respeito disso, que a gente já antecipa. Algumas estão esse acabamento estão nas mãos dos arquitetos, para a gente poder já entrar, até para a gente provisionar o fluxo desse ano, que já está, ó... Amanhã já é agosto, né? Amanhã, depois da manhã, já é agosto. Passa muito rápido. Agosto, setembro, outubro, Natal. Jingle Bell. Meu filho. Pô, tá quebrando. O negócio tá muito rápido. E as nossas obras são grandes, então, assim, você vira o ano, né? Isso. Então, você fica ali, às vezes, assim, o nosso fluxo aqui, aquilo que a gente fechar hoje, por exemplo, você vai executar para mim, talvez, em dezembro, em novembro. Ano que vem. Pressão, né? Ano que vem. Passar o final do ano na casa nova. Cara, o que acontece com esses clientes que quer passar o Natal na casa nova? Ele compra na casa em janeiro ou em junho, ele quer passar o Natal. É uma meta, né? Nossa, o Danilo quer o final do ano em casa. Eu falei, meu amigo, calma, coração. A partir de outubro eu escuto. Todo cliente que chega fala assim, eu quero isso pro final de ano. Não, cara, a gente tem mas a obra é só para fevereiro? Tem que já, a gente tem que já aprender, porque assim, é uma realidade, né? A gente tem ali uma meta, eu quero, né? Para passar o Natal, passar o final de ano, passar. Então, é uma meta ali que às vezes você tem que estar conversando com o cliente, ó, não dá, vamos tentar, mas não dá. Porque assim, às vezes a gente acelera e compromete muito... desafiador lidar com essa qualidade também. Mas quando pensa que não, a gente tá junto com o cliente para tentando, né? Vamos ver se dá. E aí gera aquela expectativa. Vamos fazer um esforço. Você tá lá trabalhando sábado, domingo, se matando lá para conseguir. Gente, o que vocês... Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas... Quem vai caminhando e já vai fazendo uma história, ela se torna uma inspiração também. O que vocês diriam de conselho para quem está começando? Assim, a partir da experiência de vocês, tá? Para quem está começando, que tem os medos que vocês tiveram, dificuldades que vocês tiveram, né? De conciliar aí família, familiar, casamento, empresa, empreende, vou para o CLT, o que faz? Mas alguém que hoje tem uma história parecida com a de vocês e que quer empreender. Tem algum conselho que vocês dariam, assim, para essa pessoa que vai nos ouvir isso aqui, sei lá quando e sei lá onde? Olha, da minha parte, é a pessoa ter o pé no chão, né? E com calma, tranquilidade. Que é um processo, não é fácil, é difícil. Quem achar, não, só vou abrir um negócio ali, vou pôr uma propaganda na TV, no rádio e vou começar a ter cliente, não é assim que funciona. Então, tranquilidade, fazer bem feito quando pegar algum serviço, né? Entregar com qualidade, no prazo também, que isso aí conta muito. E deixar o cliente satisfeito, porque eu sou o dono da empresa. Então, assim, eu não tenho patrão. Não, tenho patrão sim. Os clientes são os meus patrões, né? Então, eles que mandam, eles que vão decidir se eu continuo prestando serviço, porque o boca a boca vale muito mais do que uma propaganda no rádio e na TV. Né? Então, é isso aí, a gente tem que sempre ter essa atenção de fazer bem feito, né? Exigir que como se fosse para mim, eu vou fazer como se fosse para mim esse trabalho aqui. Então, quero que saia bem feito, bem colocado e seguir dessa forma. Então, pé no chão, né? Pé no chão. Esse pé no chão, pessoal, significa calma, paciência, pé no chão, porque já é uma aventura empreender, né? Uhum. Então, você ter os pés no chão, né? Ter a segurança e fazer bem feito, aqui eu complemento aquilo que você falou, Eulávio, só faz bem feito quem sabe fazer. Então, é muito importante que quem vai empreender, empreenda em algo que ele domina. Né? Porque é muito delicado hoje a entrega de prestação de serviço no nosso país. Então, é fundamental que você preste um serviço em algo que você sabe fazer.
Então, não inventa. Pô, eu quero trabalhar tal coisa. Então, tá. Então, estude, se prepare e seja bom naquilo que você entrega. Então, aqui, pé no chão e fazer bem feito para não ser demitido pelos patrões, né? Porque eles que... Ou você vai ser contratado, renovar o contrato em algum momento, ou você vai ser demitido. E para você, Catiane? Eu concordo com tudo isso que o Olavo falou. E, além disso, acrescento que precisa estudar. Precisa se preparar, porque, como eu já falei, né, no decorrer da nossa conversa, não basta só saber fazer. Porque o processo de empreender vai além disso. Não é só saber executar a tarefa, não. Precisa entender de gestão, de relacionamento com pessoas, porque a gente tem cliente, tem funcionários, tem que lidar com isso todos os dias. Perfeito. E você saber fazer, você pode ser um gênio naquilo ali. Mas, ok, você é um gênio na execução, na produção, por exemplo. Que é o que você falou, né? Se um funcionário ele vai lá e executa uma função, ele pode executar com maestria. Se mudar ele de posição e colocar ele como empresário, ele vai ter que ter um olhar macro do negócio. Você falou aí, liderança, gestão de pessoas, você saber ter uma noção contábil, você ter uma gestão de forma geral. Então, o tripé que vocês colocaram aqui, eu acho fundamental. Eu vou colocar isso aqui num treinamento nosso. Pé no chão, ou seja, vai com calma, porque assim, para empreender o céu é o limite. Muitas vezes a gente atropela os processos, eu já fiz isso demais. Fazer bem feito, parece óbvio, mas nem todo mundo se preocupa com isso. Vender, e na hora de entregar, né, é um problema, Então, você precisa saber que você está vendendo, você está entregando, e tem todo um processo. Você precisa entregar qualidade, precisa entregar no prazo, você precisa... Né, tem todo um processo que vai demandar. Então, pé no chão, fazer bem feito e estudar, galera. Estudar. Hoje em dia a gente tem muita informação. Então, se preparar. Então, esse camarada aqui com o pé no chão, com uma reta intenção e capacidade de fazer bem feito e com a humildade de estudar, de aprender, de buscar, não tem como esse cara aqui dar errado. Concordo? Vai dar certo. Por quê? Porque ele tem os pés no chão, porque ele está preocupado em fazer bem feito, não só em fazer por fazer. Então esse cara vai ficar no mercado. E estudar, porque a gente não é bom em tudo. Né? Tem coisas que a gente não é bom, então a gente precisou contratar alguém, estudar e entender. E isso é empreender no Brasil. Galera, é isso. Você viu que legal? Então, assim, pessoal, muito obrigado. Eu estou feliz mesmo de ter vocês aqui. Nós temos aí uma história juntos de prestação de serviço, de expectativas atendidas, né, dos meus clientes, das nossas obras, de promessa da parte de vocês e cumprimento dessas promessas. Isso para mim, para nossa empresa, a Lana que está aqui sabe disso, né? Nosso time lá sabe disso, quanto é importante para a gente tanto prometer e conseguir entregar, quanto também ter isso dos nossos parceiros. E quando eu prometo meu cliente, eu prometo em nome de vocês, porque vocês fazem parte do meu processo. Uhum. Então, quando vocês cumprem comigo, vocês estão cumprindo com o nosso cliente também. Então, isso cria essa cadeia de expectativa, de promessa e de entrega de excelência. Então, a Morada só consegue entregar excelência porque vocês estão ali. Tá bom? Então, muito obrigado. Que venha mais 4 anos, depois mais 4 anos e que a gente esteja junto aí esse ano que vem, nos nossos processos. E muito obrigado. Nós que agradecemos e pode contar com a gente pelos próximos anos. Aí, ó. Fico agradecido pela parceria e a oportunidade, né, que você passou pra gente lá atrás. Sem isso aí também, a gente acho que não chegaria no ponto que chegamos aqui, né? Que bom. É bom saber disso, é bom saber que a gente se ajuda. É muito bom porque a gente tem a oportunidade, é Deus quem coloca as pessoas no nosso caminho. Lá no início eu fui ajudado, e aí eu ajudei vocês, mas quando eu ajudei vocês, na verdade, não foi uma ajuda, é uma oportunidade que você pediu, e você só continuou porque você pediu oportunidade e fez acontecer. Então é uma ajuda mútua, né? Então nós estamos juntos, a gente também cresceu porque vocês estavam ali, e é muito legal a gente estar junto. Pessoal, um bate-papo incrível com esse casal que dá certo trabalhando junto.
que vieram de fora com a mudança no caminhão, que foram para casa da cunhada, da sogra, que veio para prestar serviço para a marmoraria, abriu a empresa e hoje atende o médio padrão, o alto padrão, atende o Grupo Morada, atende as nossas obras dentro do condomínio e tem mais pelo menos umas 5, 6 obras que nós vamos já assinar, em nome de Jesus, esse ano aí e sapecar, entregar excelência aí para essa galera. Fiquem com Deus, obrigado por estar conosco. Acompanhe todo esse episódio na íntegra, que vai, né, logo estar disponibilizado aí. Na verdade, quando eles veem isso aqui, é porque já vai estar, né? Então não precisava falar isso. Mas, gente, muito legal a gente estar aqui. Esse é o Papo de Obra Podcast. Amanhã nós temos encontro do Constru Clube MT. Um grande abraço para todas as empresas, todos os empresários do Constru Clube MT, que é esse nosso clube de negócio, onde a gente se reúne uma vez por mês, onde a gente está junto nas obras, se ajudando mutuamente, para poder gerar um crescimento exponencial das nossas marcas, das nossas empresas, mas não um crescimento por crescer. Um crescimento para que a gente consiga cada vez mais tornar comum a entrega de excelência. A gente entendeu que a gente consegue fazer isso junto. Essa história aqui mostra isso. A exigência das minhas obras fez com que a VM fosse crescendo, porque ela tinha que entregar. E aí eu vou prometendo, eles vão entregando, a gente vai junto nesse processo e no final existe um resultado que quem vai se beneficiar é o cliente. E a gente está junto no Constru Clube MT com empresas de cada segmento, que são referências, né, em cada segmento da construção civil, nós estamos juntos. Quantas empresas nós temos lá? 20? 19 ou 20? 19 empresas que hoje são referência em cada segmento da construção civil e que estão dentro do Grupo Morada, fazendo toda a diferença no nosso resultado. Valeu, um abraço, fiquem com Deus.